Helene, querida, estamos aqui com uma novidade e eu estou muito feliz de estar aqui. Estamos aqui com o Cláudio Brito e a Marla Costa. E tem uma novidade aqui que eu conheci a Marla e o Cláudio numa vivência do Portal 1010 com a Giovana Pavan. Ela é do Portal Libra. E ela é conectada com essas energias cósmicas também. Ela voltou, está ainda lá no Monte Shasta. E até olha só o que eu achei, só para mostrar. Olha para você ver se parece um monte, não parece? Olha aqui, um cristal aqui, um cristal de monte, lá do Monte Shasta. Ah, então, o que que aconteceu? Eu entrei no evento do Portal 1010 agora nesse mês, Helene, e aí estava a Marla lá, fazendo a interpretação em Libras. Ela é esposa do Cláudio Brito, que é um terapeuta multidimensional que se formou esse ano e estava lá também no evento da Giovanna. E eu conversei com a Marla depois e falei que eu me senti muito feliz e surpreendida com a presença dela. Eu não tinha visto, não tinha conhecido o Cláudio, porque eu tenho irmão surdo, não sei se você lembra, sabe? Acho que não sei se lembra que eu tenho irmão surdo. E eu fiz a pesquisa de doutorado enquanto eu estava fazendo eu terminei a pesquisa de doutorado em 2015, e nesse período fazendo os estudos das terapias holísticas, trabalhando com os anjos, arcanjos, em paralelo. A minha pesquisa fala de recomendações, é um guia de recomendações para acessibilidade de pessoas surdas, para integrar pessoas surdas em cursos de língua portuguesa. Então, foi em 2015. E aí eu me senti muito feliz quando eu vi, porque nesse tempo que eu fui estudando as terapias holísticas, eu não tive a oportunidade ainda de ver pessoas surdas nesse entorno do mundo holístico. Inclusive, quando eu comecei a fazer os atendimentos, quando eu fiz a transição da carreira acadêmica para a carreira das terapias, eu, até falando aí da Helene fazendo esse trabalho com o MEC também, eu estava trabalhando em projetos que tinham ligação com o MEC, com a Universidade de Brasília, de acessibilidade para surdos. Eu fiz a transição e comecei a fazer os atendimentos, e eu comecei os atendimentos para pessoas surdas. Então, eu fazia os atendimentos do mapa dos anjos, do tarô, e tinha um intérprete que fazia a tradução comigo. Mas aí eu não tinha ainda a base do meu trabalho com público ouvinte. Aí eu parei de fazer atendimento para o público surdo e foquei no público ouvinte para eu criar uma base para depois eu levar, depois que ele estivesse todo estruturado. Então, qual que é a nossa intenção aqui, Helene? Conversando com a Maírla, que o nome dela é Maírla, eu vou falar, deixar eles se apresentarem depois, mas só para dar o contexto, a Maírla me falou que tinha uma demanda de pessoas surdas que tinham interesse em se formar como terapeutas multidimensionais. E aí ela falou que como eu tinha essa experiência com pessoas surdas e era formadora, se eu tinha abertura para oferecer uma formação que também contemplasse as pessoas surdas. Então, o público ouvinte somos nós que escutamos, e o público surdo. E aí eu consultei os anjos, eu tenho meu trabalho aqui também para consultar os anjos, veio abertura para poder fazer essa oferta rápida, não fica demorando muito para fazer, e estamos aqui. Então, a Maíla, ela também tem ligação com a área acadêmica,
já é doutora em tradução, depois ela se apresenta, está fazendo pós-doc também, então ela é uma pessoa muito capacitada dentro desse universo da linguística para os surdos. E a Libras que ela está fazendo ali é uma língua reconhecida no Brasil. Então, em outras partes do mundo, cada país tem a sua língua de sinais. Então, assim como tem aí o trabalho da terapia multidimensional traduzido aí em outras línguas, então nós estamos trazendo aqui, Helene, esse projeto que ainda não foi divulgado. Nós estamos nos preparando para divulgar. E aí queremos te apresentar primeiro, você como mãe da terapia multidimensional, para você também trazer a sua percepção sobre esse movimento. E, na minha percepção, eu pedi para eles falarem, é algo pioneiro essa, essa, essa abertura de uma terapia para o público surdo, trazendo muita expansão. E aí eu prefiro deixar que o Cláudio fale, porque ele é surdo, mas o que eu vejo é que tem uma expansão e uma contribuição muito grande para eles, porque é uma terapia silenciosa. É a terapia do coração, e eles sentem também pelo coração. E aí, claro que precisa fazer o relatório, precisa conversar, o Cláudio sabe, mas ela é silenciosa, então ela é mais algo que o surdo faz com propriedade. Tá bem? Então, quem fala aqui agora? Não sei se você tem quem pode falar. Hum, Eu estou muito emocionada nesse momento, pelo que a Letícia trouxe. Eu estou muito feliz, assim. Desculpa. Ele pensou que a Letícia queria falar mais um pouco e eu estou dizendo para ele que ele sim, pode, pode pode, ficar pode, à pode. vontade. Tudo bem, eu quero me apresentar. Eu sou uma pessoa surda, o meu nome é Cláudio. Eu nasci no coração do Brasil, que é a cidade de Salvador. Ela é conhecida como coração do Brasil, porque no mapa, se você olhar, Salvador está bem no lugar do coração, geograficamente falando, e eu nasci lá. Então, eu sinto essa espiritualidade muito forte, principalmente pela meu local de nascença. É, eu já fiz a formação de terapia multidimensional, já li o seu livro, já tenho tido algumas experiências assim bastante profundas no sentido de experienciar questões que estão envolvendo o trabalho que eu tenho feito com as pessoas com deficiência, né, as pessoas surdas, especialmente nas questões que envolvem acessibilidade, né? Pensando na questão da língua. Então, eu agradeço a Letícia por essa conexão que a gente está fazendo agora, e a Maírla por fazer a minha interpretação para o português, para que vocês possam, como se a Maírla fosse a minha voz, né? Então, para que vocês possam me escutar através do que eu falo pelo meu coração. Então, estou muito feliz, muito obrigada. E também agradeço a Letícia, né, pela essa parceria, a Helene, porque Porque quando eu conheci a terapia multidimensional, eu pensei num sinal para batizar a Helena, né? Porque quando as pessoas surdas começam, as pessoas ouvintes começam a se envolver, se engajar no universo dos surdos, a gente batiza um sinal, e esse é o sinal de Helene. Ó, é com a mão aberta aqui no peito, fazendo esse movimento. Então, eu criei esse sinal para Helene. Pensando, né, entendendo que ela é a mãe da terapia multidimensional canalizada a partir do coração, a autora do livro, né? Então, foi por isso que eu fui inspirado a dar esse sinal para ela, né? É uma questão cultural dos surdos, né? Quando a pessoa se insere na comunidade surda de alguma forma, a gente então batiza ela. Então, estou muito feliz, te agradeço muito por você nos escutar a partir desse vídeo que nós estamos falando através do nosso coração para você.
Ai, que maravilha! Sinal da Helene. Qual que é o sinal da terapia multidimensional? É, a gente usa esse sinal para o termo multidimensional. Ah, tá. Difícil. Então, esse sinal fui eu que pensei em criá-lo, né? Porque a gente não tinha uma forma de apresentar essa palavra em Libras, né? Língua brasileira de sinais. Então, a inspiração, eu conversava com os surdos sobre isso, outros meus pares, outros surdos, e aí eu perguntei para eles o que que eles, se eles, vendo esse sinal, se eles compreendiam. Porque, por exemplo, a gente tem o sinal do planeta Terra, né? De Gaia, e aí eu faço outros planetas. E aí acontece que quando a gente se conecta com outros planetas, outros seres, é como se acontecesse através das canalizações. Então, o movimento de comunicação entre diferentes mundos ou diferentes dimensões, elas se dão a partir disso. E o sinal ele faz esse movimento, e entendendo que a multidimensionalidade é o encontro entre esses mundos, essas dimensões, fazendo esse movimento. Ó, um mundo, outro mundo, eles se conectam. E aí eu faço esse movimento com as mãos. E aí eu posso também, né, fazer esse movimento de comunicação. A gente faz esse movimento de comunicação deles para nós e de nós para eles. Então, por isso que o sinal é esse, de multidimensionalidade. Perdão, ele fez, é tão bonito, né? Eu não consigo. É assim, ó. Uma mão sobre a outra e elas se encontram, né? Uhum. Enfim. Ai, E terapia a gente faz assim. É o T a e o terapia. e esse que daí essa mão representa o cuidar, o atender, o acolher, né? Aí ele fez assim, também existe essa outra variação para a palavra para o sinal de terapia, porque em geral, às vezes a pessoa está numa maca, né, recebendo ali o atendimento, então, para mostrar a pessoa deitada aqui com a mão e o processo ali de energização vibracional acontecendo. É interessante porque os sinais, a Libras, ela tem uma gramática e ela tem um vocabulário. E eu tenho a professora Vera, que é até da universidade, não, ela é do Cefet e tem um trabalho do glossário de Libras. As novas palavras vão sendo integradas num glossário, e aí pode criar aí o glossário holístico das palavras que vão sendo surgindo, né? À medida que o surdo entra, novas palavras vão sendo criadas e elas têm uma gramática, tem um movimento, tem todo um contexto aí da palavra. É, Ele disse perfeito. E é bom também, importante lembrar, a gente entender, né, que a Libras, que a língua de sinais, né, de cada país, elas realmente são diferentes, como a Letícia falou. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem glossários que são da nossa língua, e aí são específicos desse léxico, e no país de fora a gente tem glossários também de outras línguas. Imagina, né? O nosso planeta ele tem muitos países, então documentar a língua de sinais de cada país é bem importante mesmo. uhum. Ô, Cláudio, eu queria que você falasse, eu esqueci o nome da pessoa, é Marina, que você fez a formação? É Marina, Isso, ele disse isso, professora Marina qual que é o Rambo, o sobrenome dela? sobrenome, Rambo. Ah, Marina Rambo. Rambo. Isso, Ela, é professor. e ela trabalha com barra de axis também, assim, pelo que a gente acompanha nas redes sociais dela, além da TMD. Ele falou Tá. isso, a gente fez o curso com ela. Uhum, A gente fez 2 vezes. Na primeira vez a gente fez, e aí não deu certo um pouco a gravação da interpretação. E aí ela nos convidou para uma segunda turma, né, para que eu pudesse ter acesso à gravação depois e poder fazer as minhas. Mas a gente fez as práticas, tudo certinho. uhum. Vocês fizeram, a formação foi agora esse ano, não foi? Agora, no início do ano, março? Isso, foi mês de fevereiro a primeira turma e depois foi em março a segunda turma. Na segunda vez, né? Foi em fevereiro e Uhum, março. tá.
Uhum. Então ótimo. E você, Cláudio, você vê outros surdos em outras terapias também? Você vê outros surdos terapeutas multidimensionais? Não tem, não, né? A gente não conhece ainda. Você não conhece, né? Na verdade, eu não conheço nenhum outro. Eu acredito que eu seja o primeiro aqui no Brasil, terapeuta multidimensional. Hum, Mas tem outros surdos que têm outros cursos básicos, por exemplo, de Reiki, formação em Reiki. Ah, ele fez um sinal, em constelação familiar, em outras técnicas, mas na TMD eu sou o primeiro. Eu desconheço que alguém mais tenha feito. Eu já procurei também, tentei identificar, ver se há surdos em outros países, mas eu até então não conheci ninguém eu só soube que uma pessoa me falou que eu sou o primeiro surdo. Outra pessoa, né, confirmou que também nunca encontrou alguém que tenha se formado, alguém pessoa surda. Que já também outras pessoas de outros países aqui do nosso já me procuraram também para falar, para me perguntar sobre a TMD, mas eu desconheço se há outro surdo. Acho que eu soube que eu sou o primeiro, assim, né? Em função de conversar com outras pessoas e sempre me relatam que não conhecem outro, não. Na área de terapia, eu também sou primeiro surdo nessa área, então. Também sou o primeiro surdo que tem formação em Kundalini. ai, Condanine. E Isso, ele que você também fez identificou. também uma formação, eu vi lá no seu Instagram, você participou de um evento, é, eu não sei qual terapeuta que é com a Kundalini, não é aquele terapeuta que faz um trabalho, eu acho que é com a Kundalini. Acho que é. Sim, eu participei de formação em Kundalini, participei também participo de alguns retiros holísticos, também tive algumas experiências com musicistas, né? É, A música. Uhum. isso, com músicos. Sim, e tenho participado de retiros de yoga, enfim, dessa área holística em Uhum. geral, assim, tenho adentrado esses espaços. Eu sempre procuro buscar essa conexão espiritual, né? Então, as experiências que me trazem essa conexão, eu estou participando. Parabéns, parabéns. Eu até te perguntei e eu me lembrei que nós temos os encontros mensais com a Helene das práticas de terapia multidimensional, os encontros mensais, e temos os encontros mensais para os formadores. Se tivesse algum surdo, ele já teria, ele já teria buscado, em outros países, né? Acredito, formado por algum, apesar de que não. Pode ser que algum professor formou, mas eu acho que não, senão a gente já saberia. A gente já saberia. A gente já saberia. E, Ele disse: Eu soube que alguns surdos que têm me procurado buscando essa formação, mas até então não uhum, fizeram, né? Mas tem surdo sim que tem interesse no curso da Helene, né? O ótimo, curso de terapia multidimensional. Uhum, sim. tá Uhum. bem. Ô, Mairla, você quer se apresentar, falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para o Cláudio? O Cláudio quer falar mais alguma coisa? Eu vou rapidinho me apresentar, porque normalmente quando a gente está interpretando, aí eu uso, a gente fala bimodalismo, que é quando a gente usa Libras e português junto. Então, se eu só falar, aí o Cláudio não tem acesso. Então, eu vou, é como se é duas línguas ao mesmo tempo. Então, eu me chamo Maíla, eu sou doutora na área de tradução, me formei no ano passado, né? Terminei minha tese que eu pesquisei na área do intérprete que trabalha em escolas, mas eu já estou trabalhando nessa área há quase 15 anos, e de uns 3 anos para cá comecei um processo meu de interiorização, de autoconhecimento, e junto nesse percurso fui encontrando as terapias.
Já fui atendida por uma terapeuta multidimensional 2 anos atrás, que foi uma experiência bastante interessante. E aí De surgiu Portugal, não é? Você falou? isso. Ela mora em Portugal, mas ela é brasileira. Ah, tá. É, acho que é Manuela Pires o nome dela. Eu lembro só do Pires porque ela é prima da minha professora de yoga, Camila. E Uhum. aí eu soube do trabalho dela a partir da minha professora de yoga. E aí, enfim, e aí a partir desse que a gente vai adentrando, né, essas experiências vão chegando, né, então os processos de cura. E aí eu fiz a formação junto com o Cláudio, foi uma experiência muito rica para mim, me conectei muito com toda enfim, com toda a proposta da terapia. E hoje trabalho como tradutora e intérprete, mas desejo futuramente fazer uma transição de carreira também para trabalhar mais focadamente nessa área, assim como Letícia fez. E aí, nesse momento, eu mais estou nesse processo de apoio ao Cláudio, né? No caminhar dele, que recebeu um chamado aí muito forte. Então, estamos juntos aí na cura pelo coração, nos processos de autoconhecimento. Obrigada. Então, qual que é a intenção aqui de nós apresentarmos esse vídeo? É para a Helene poder conhecer Cláudio, conhecer Maila e também ter conhecimento da nossa proposta de oferecer a formação de terapia multidimensional para os alunos surdos, para pessoas surdas, baseado nessa experiência que o Cláudio teve aí com a Marina Rambo, que já fez a formação aí 2 vezes. Então, a nossa intenção é já abrir a turma para começar agora essa próxima semana, para a gente conseguir viabilizar aí a certificação pela PPND e ver o que flui, Helene, dentro dessa nossa abertura, da nossa intenção amorosa, de quem que está preparado aí para poder receber essa, essa formação, quem que os mestres estão aí preparando para poder receber. Eu acredito que nessa nova terra, nessa ascensão, a intenção e a busca é pela unidade. Então, que nós possamos integrar todos e expandir esse processo de cura para o maior número de pessoas possível e incluindo também o, o público surdo, que também, como o Cláudio disse, eles também precisam de ajuda e a terapia ela é muito, muito profunda, muito amorosa, muito gentil e acredito que para a acessibilidade do público surdo ela chega como um processo de cura bem conectado com um ser deles também, com a alma deles. E é isso. Então, nós queremos saber qual é a sua percepção disso e, e o que que nós podemos fazer dentro dessa perspectiva aí. Os primeiros passos, eu acredito, Maírla e Cláudia, que seria a partir da percepção e da Helene, da visão dela, nós temos a experiência de oferecer uma primeira turma e já sabemos aqui como é que fica gravado para poder ver a interpretação e ver toda a formação e aí ver quais são os resultados, tá bem? E quem sabe aí ter um trabalho forte aí que possa levar para mais surdos também. E o Cláudio se tornar até um formador, né, Cláudio? Para formar mais terapeutas surdos, Uhum, uhum. tá bem? Cláudio quer deixar alguma mensagem? Sim, quero sim. Rapidinho. Só primeiramente, então, eu quero agradecer pelo livro, né, que você nos trouxe, toda a experiência de canalização. é, eu sei que não é à toa, né, o processo de encontro, né, da pessoa com os seres multidimensionais, né? Há um processo, assim, de merecimento no sentido de receber, em função do seu amor, do seu carinho do seu acolhimento.
de toda a sua subjetividade que vem, né? E que você recebe tudo isso, seres multidimensionais, e transmite para gente. Então, esse amor se materializa também nesse livro. Quando eu leio, assim, ele me trouxe muito conhecimento, muita expansão. É como se eu fizesse aqui uma metáfora de uma fechadura, e o livro é uma chave que abre essa porta, né? Para adentrar, para ver um baú, assim, baú de conhecimentos. E não foi só para mim, não chega só para mim, chega para todos, todas as pessoas que precisam, que necessitam, que têm necessidade, todos têm necessidade de receber essas informações, que vêm do coração. Então, essa chave, ela abre esse mundo para todos, para a gente reconhecer esse amor que está dentro de nós e às vezes está guardado num nível muito profundo. E a gente vai limpando nossos processos de cura, a gente vai acionando então essa profundidade. E foi a partir das suas mãos, né, das suas mãos, Helene, que você nos possibilitou, né, acessar o coração, porque essa mão, ela registra isso nos livros, né, digo no sentido da escrita, e eu entendo que o nosso mundo eu entendo que a gente vive, que existem diferentes galáxias e que a terapia do coração ela vai chegar em todos os lugares. Para a gente precisa abrir o amor para que ele chegue em todos os seres. Então, vamos continuar juntos nesse caminho, nessa caminhada. Então, o livro me deu realmente essa expansão, acessei muitos conhecimentos. E ele me ajudou muito a me conhecer de verdade, a me acessar o né, meu eu de verdade. Então, gratidão. Ah, parabéns, Cláudio. Muito bom, muito bom. Gratidão, Laila, gratidão, Cláudio, gratidão, Helene. Agradeço aí seu carinho, agradeço você que aberta sempre acolhedora, Helene muito acolhedora, sempre muito disponível para acolher os terapeutas multidimensionais, nos acolher, e agora que ela está aqui no Brasil também, fazendo esse percurso. E você vai pertinho lá deles também agora em dezembro, tá pertinho. Verdade. Vocês vão pertinho A aí. gente, a gente mora em Palhoça, que é o município do ladinho, dá acho que 30 quilômetros assim, de distância de Florianópolis, onde Helene estará. Então, quem sabe vocês vão dar um abraço lá na Helene. Se não forem fazer a formação, vocês vão dar um abraço lá nela. Ah, eu quero muito, ele disse. Eu quero muito poder conhecê-la pessoalmente, levar o livro. Meu livro está aqui, ó, para pedir para ela Muito autografar. bem, muito bem. Tá Ó, aqui todo marcadinho cheio da marcação da leitura. Aham. parabéns. É importante marcar ali as partes que eu entendo, né, são mais significativas, assim. Muito bom. Então, ótimo. Então, vamos aqui finalizando, agradecendo a todos, agradecendo aos mestres, agradecendo aos seres da luz, e que nós possamos trilhar por caminhos aí que eles possam nos abençoar e abrir os nossos corações e abrir os corações aí das pessoas para essa integração. Tá bom? Gratidão, Helene. Fica com Deus, com os anjos, com, né, esses seres da luz, muita paz, muita energia. E parabéns aí pelo seu trabalho maravilhoso e que possa expandir mais e mais e mais, cada vez mais para todos. Tá bom? Gratidão, Gratidão. até. Até.